Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal. E para o conteúdo de hoje eu vou trazer um assunto que na teoria ele pode até ser simples, depois que você já tem uma certa experiência dentro da área de computação em nuvem, mas para quem está começando ele gera uma dúvida gigantesca. Então para você nunca mais ter dúvida, você não errar mais esse conceito, hoje eu vou falar sobre qual é a diferença de uma subscription para um tenant dentro do Microsoft Azure. Então vamos lá. Muitos alunos, têm perguntado em determinados momentos, principalmente quem está começando na parte de nuvem, qual que é a diferença. Em muitos momentos acabam confundindo e isso é super normal. É algo que acontece de fato quando você está dando os primeiros passos e que pode gerar aquela dor de cabeça na hora de tentar entender como tudo isso funciona. Então eu vou tentar mostrar da forma mais didática possível para você não ter mais dúvida e entender de uma vez por todas como tudo isso funciona, até para ambientes mais complexos. Então eu estou aqui na tela do portal do Azure para a gente começar e eu vou falar de forma básica o que é um tenant. O tenant ele é basicamente aonde a gente vai armazenar principalmente os nossos usuários. É como se ele fosse a residência dos nossos usuários dentro de uma estrutura de nuvem. Quando a gente está falando, tentando traduzir isso um pouquinho para um ambiente on-premise, um tenant é como se fosse o nosso serviço de diretório, um Active Directory, por exemplo. É onde a gente vai lá, cria os nossos usuários, altera a senha e faz com que todo esse gerenciamento seja realizado a partir dali. Então é como se ele fosse o meu domínio, entre aspas, dentro da estrutura. É o meu diretório. O diretório é o melhor nome que a gente tem para isso, é onde eu vou armazenar os meus usuários. Então, para que eu saiba onde está meu tenant, eu vou no Microsoft Entra ID e ele vai me trazer o meu tenant com todas as suas características. E aqui eu vou ter usuários, vou ter grupos, vou ter dispositivos, vou ter licenciamento. Eu tenho uma série de itens. E o segundo ponto, o que é uma subscription ou assinatura dentro do Microsoft Azure? Uma subscription ou uma assinatura é aonde você vai armazenar todos os seus recursos dentro do Azure, né? Onde ela vai estar diretamente ligada a isso. A subscription, se a gente fosse fazer uma analogia, no ambiente on-premise é difícil ter uma subscription, mas vamos fazer uma analogia um pouco diferente. A minha subscription é como se fosse a fatura do meu cartão de crédito. Tudo aquilo que eu estou consumindo, ela está armazenando e bilhetando, armazenando e bilhetando. E quando chega o final do mês, ela vai me mandar uma fatura, ou seja, tudo aquilo que eu consumi. Então a subscription, o que ela vai fazer? Ela basicamente ela vai pegar todos os custos de tudo que eu estou consumindo e vai encaminhar para mim para que eu possa fazer o pagamento. Todo recurso que a gente cria, ele precisa estar atrelado a uma subscription. Falando dessa forma, eu tenho certeza que você pode dizer, poxa, tá até fácil, né? Entendi como é que é. Mas as coisas começam a ficar um pouco mais complexas quando você começa a pensar. Eu posso ter mais de um tenant, eu posso ter mais de uma subscription. Se eu quiser movimentar essa assinatura, essa subscription para um outro tenant, como é que funciona? O permissionamento, o recurso, como que tudo isso funciona? E aí que a gente começa a ter um pouco de dor de cabeça. Então, basicamente, hoje eu vou mostrar para você aqui no nosso Drywall qual a melhor forma da gente conseguir entender tudo isso. Vou tentar ser o mais didático possível com os desenhos. Então, primeiramente, eu vou pegar e vou desenhar aqui o que eu vou chamar de o meu tenant. Então, vou pegar aqui um triângulo, geralmente ele é utilizado para serviços de domínio. Então, aqui está o meu tenant. E dentro desse tenant, o que ele vai armazenar? O que mora dentro do tenant? Primeiro de tudo, a gente tem usuários. Usuários residem dentro de um tenant. Então, já começa o primeiro ponto. Todo usuário ele só pode estar dentro de residir, né, diretamente dentro de um tenant. Significa que você tem o seu tenant onde você nasce, onde você é criado, certo? Criei um usuário, ele está dentro daquele tenant. Aquele tenant é a residência dele. Mas eu posso existir em outros tenants, você pode ser convidado para outros tenants, ok? Mas vamos começar do simples. Então, o usuário é um primeiro elemento que reside dentro de um tenant. A gente tem aqui também o quê? Dispositivos que estão dentro de um tenant. A gente tem o que mais? Licenças que estão dentro de tenants, né? As licenças, por exemplo, do 365 que eu tenho dentro da minha empresa estão associadas, né, atreladas a um tenant, e eu posso ter aqui também grupos. Né? Eu posso criar grupos de segurança para armazenar esses meus usuários para que eu tenha um controle. Então, basicamente, esses elementos aqui, eles são tenants. O tenant, né, quando a gente vai criar
uma estrutura do Azure, a primeira coisa que a gente precisa ter é um tenant. Então, se a gente for lá e criar uma conta trial, a partir do momento que a gente cria a conta trial, ele vai usar a minha conta de e-mail para criar um tenant. E o tenant, ele sempre vai ter, né, um nome que a gente chama de um sufixo, né, ou melhor, de um prefixo, seguido de um sufixo chamado .onmicrosoft.com. Então, todo tenant que você cria, ele vai se originar do .onmicrosoft.com. Se eu pegar o meu tenant aqui, o meu entra ID, por exemplo, e eu vir, notem que o meu primary domain, ele está partilnuvem.com, mas eu customizei esse nome. Se eu vir aqui em custom domain name, tá aqui ele, ó, tftex.onmicrosoft.com. Então, sempre o meu domínio criei, ele vai ser .onmicrosoft.com. E é claro, né, você não quer trabalhar com seus usuários @onmicrosoft.com. A gente pode criar um domínio customizado, que é basicamente você criar uma máscara, um alias de um domínio que seja seu. Aí você pode ir lá provar que o domínio é seu através de registros de DNS e utilizar ele, inclusive colocar ele como primário. E a pergunta que pode surgir, Rafa, eu posso deletar o Microsoft? Não. Ele é um domínio roteável dentro da Microsoft. Então, ela vai localizar sempre seu tenant em cima do onmicrosoft.com. Então, beleza, você criou um tenant, seus usuários estão lá. Mas tem uma questão muito importante, né? Quando eu crio um tenant, eu posso criar usuários. Eu posso tentar criar uma conta trial e a minha conta trial dá falha na hora da validação, mas ela vai criar um tenant para mim. Se eu continuar acessando, mesmo que ele diga que eu não estou apto aos $200 de crédito, ele vai criar um tenant para mim. Então, se eu entrar dentro dessa conta, mesmo com ela falhando, ele vai aparecer o Enter ID e eu posso criar usuários lá. A criação de usuários, por exemplo, dentro de um tenant, ela é 100% gratuita, né? Você não paga por ele, né? Então, você pode entrar lá e criar usuários. É óbvio que você não pode fazer quase que mais nada, não dá para criar recurso, não dá para criar absolutamente nada. Então, sempre que você cria um tenant, é essa estrutura, é a residência do seu usuário dentro dessa estrutura. E aqui você pode dar o nível de permissionamento para o seu usuário. O nível de permissionamento que a gente tem aqui, inclusive eu vou fazer um outro vídeo falando sobre isso, que é as roles do Entra ID. A role do Entra ID é o que vai possibilitar você ter permissões dentro do Entra ID. E qual que é a mais famosa, por exemplo, que a gente conhece aqui? Seria, vou colocar aqui do lado, só para você fazer uma analogia, seria basicamente um global admin, um global administrator. Então aqui você poderia colocar uma role de global administrator, uma role de reader, por exemplo. Isso significa que um global administrator eu estou dando todo o privilégio para o meu usuário dentro do tenant. Então ele pode configurar a licença, ele pode criar um novo usuário, ele pode remover o usuário, ele pode dar privilégios para outros usuários. Rafa, se o meu usuário é global administrator, significa que eu posso criar qualquer tipo de recurso? Não. Aí que a gente começa a trabalhar nas diferenças, certo? Por quê? Quando você cria um tenant, você simplesmente criou um diretório, ok? Só que para criar recursos, eu preciso sempre ter uma assinatura. Se eu pegar minha conta aqui no portal do Azure e tentar criar um simples resource group, a primeira coisa de todas que ele vai me perguntar é o quê? Qual é a sua subscription? Então você precisa selecionar a sua subscription. Por quê? Porque é lá na subscription que está armazenado o meu billing, minha bilhetagem, meu consumo. Então, se eu não tenho crédito, se eu não tenho uma conta que a gente chama de Pay As You Go, que é pagar depois, conforme eu estou usando no cartão de crédito, se eu não tenho um contrato com a Microsoft ou com o CSP, significa que é como se eu não tivesse créditos. Então, como que eu vou criar um recurso se eu não tenho nenhum crédito? Se eu não tenho uma assinatura, não tenho nada? Então, a primeira coisa é a assinatura. Ele vai perguntar, ok, você quer criar um recurso, um resource group? Beleza, por mais que o Resource Group não tenha custo, ele tem que estar atrelado a uma subscription. Por quê? Se precisar bilhetar um item, ele vai usar todo o seu perfil de assinatura. Cada assinatura tem um perfil de bilhetagem, tem uma forma de cobrar isso. Então eu sempre aloco os recursos associados a uma assinatura. Então todo recurso tem um link com uma assinatura. Se eu não tenho uma assinatura, significa que eu não vou conseguir criar recursos. Rafa, eu posso ter um tenant sem assinatura? Pode. Exemplo que eu dei, você quer criar uma conta trial, certo? Quero criar uma conta trial. Falhou a criação da conta trial. Ele não concedeu os créditos para vocês. Ele vai criar um tenant. Inclusive, antes a gente podia fazer isso. Se eu estivesse dentro do Enter ID, eu poderia vir aqui em Manage Tenants e eu poderia criar. Olha quantos tenants eu tenho aqui, tá? Depois eu vou explicar um pouco mais. Mas eu poderia criar
certo? E o padrão é aqui, Microsoft Entry ID, eu selecionaria aqui, por exemplo, TFTech homologação. E aqui eu teria que colocar um nome único, TFTech homologa. E olha lá como é que ele complementa, ó, .onmicrosoft.com. Esse seria um novo tenant. A Microsoft não está permitindo que a gente crie tenants na maioria dos tipos de conta. A gente só pode criar tenants em subscriptions pay as you go. Então, se eu clicar aqui, inclusive, para ele validar, é provavelmente que ele não deixa eu criar. Eu vou até tentar passar aqui, faz muito tempo que eu não faço isso, mas ele tinha sido bloqueado. Tá? A gente fazia isso nos laboratórios, criava um tenant a partir da conta trial e depois dentro da conta trial a gente ia lá e criava um novo tenant. Né? Criava um tenant zero, né? Para que a gente pudesse usar um tenant do zero customizado por nós mesmos. Por exemplo, o customizado que eu coloquei aqui o meu nome, ok? Então aqui ele vai dizer que vai levar alguns minutos, é muito possível que dê erro, tá? Faz muito tempo que eu não testo isso, mas a Microsoft não estava permitindo, somente em contas PSUGO. Então, se você tem uma conta PSUGO, você poderia criar um novo tenant. Mas agora, para a gente poder entender um pouco melhor, eu vou falar aqui da assinatura. Vou usar aqui um outro recurso para falar que essa aqui é uma assinatura, ou subscription, tá, pessoal? Eu prefiro falar aqui subscription. Os termos técnicos ficam melhor. Se a gente for falar de tenant, né, eu até não coloquei aqui em cima um tenant, mas se a gente for falar da tradução de tenant, ele ficaria algo tipo inquilino, fica péssimo. Né? Então aqui está o nosso tenant e aqui do lado está a nossa subscription, a nossa assinatura. A assinatura não fica ruim. Okay? Então, a gente viu que o tenant ele vai carregar usuários, dispositivos. Né? Como assim dispositivo, Rafa? Eu posso, todo computador que eu tenho, se eu quiser conectar o meu computador diretamente ao Entra ID, antigo Azure AD, eu posso dar um join nele, certo? Então ele é como se eu estivesse dando um join lá no Active Directory. Semelhante, tá, pessoal? Não é exatamente igual, tem características diferentes, mas semelhantes. As minhas licenças, eu compro a licença, ela está atrelada ao meu tenant, é um contrato, e aí eu enxergo essas licenças do tenant e os grupos também que vão ser visualizados por lá. Aqui, eu vou colocar basicamente 2 itens, tá? Recursos, ou melhor, eu vou colocar 3 itens aqui. Recursos e aqui a bilhetagem, certo? Recursos e bilhetagem. E aqui o terceiro item que eu vou colocar, que é as permissões de recursos. Só para ficar um pouco segmentado para vocês entenderem melhor. Rafa, permissão de recurso não está junto com recurso? Basicamente, tá? Mas eu quero colocar assim para vocês poderem entender. Então, quando a gente tem um tenant, a gente não vai conseguir criar recurso nenhum se a gente não tiver uma subscription, certo? Eu preciso ter uma subscription. Então, eu tendo uma subscription, vamos dizer que eu fui lá e comprei com a Microsoft uma subscription, eu tenho um PSUGO, algo nesse sentido, significa que isso está interligado. Tá? Eu tenho esse tenant e eu associei. A subscription, ela precisa residir em um tenant. Então, eu vou colocar até aqui com um asterisco, tá? Depois eu vou explicar por que esse asterisco subscription. Porque o tenant ele pode não ter uma subscription, mas toda subscription ela precisa de um tenant de origem. Então já vai uma primeira dica, tá, pessoal? Toda subscription deve estar diretamente ligada a um único tenant. Eu não poderia, tá? Deixa eu até copiar isso aqui. Eu não poderia ter isso aqui, tá? Isso aqui não funciona, isso aqui não existe, tá, pessoal? Eu não poderia fazer isso aqui. Criar um segundo tenant e associar a mesma subscription. Então, toda subscription deve ser associada, só pode ser associada a um único tenant. Então, quando eu for lá na minha assinatura, por exemplo, olha lá, ele disse que criou o tenant com sucesso para mim. Deixa eu clicar aqui para navegar, para ver se realmente ele criou esse tenant, mas ele não estava sendo possível. Tá? Daqui um pouco já está até liberado novamente. Vamos ver se ele vai deixar, e aí vai até facilitar a minha explicação, se eu puder criar um novo tenant aqui, ficaria legal. Vamos ver aqui. Olha lá, ele deixou criar, então já fica algo legal aqui do vídeo, que eu vi que a Microsoft permitiu de novo criar um tenant, não estava sendo permitido há meses atrás. Então, legal que já está sendo possível. Vai facilitar até a minha explicação. Fui pego de surpresa positivamente. Então, se eu pegar a minha subscription, certo?
Vou pegar aqui a minha subscription. Vocês vão ver que na minha subscription ela está dizendo o quê? O diretório. Qual que é o nome do diretório? Partilnuvem.com, que é o meu domínio customizado, é o apelido que eu coloquei no meu tenant, que era tftechlabs.microsoft.com. Então, essa subscription, ela está ligada diretamente a este tenant aqui. Eu não posso linkar ela a mais de um, então ela está sempre ligada a um tenant. Aí que a gente começa a ter um pouco de confusão, né? Principalmente para quem não está acostumado. Beleza, Rafa. Então, você já falou que toda subscription tem que estar ligada a um tenant. Um tenant vai ter só uma subscription? Não. Um tenant pode ter diversas subscriptions ligadas a ele. Olha que ponto importante. Tá? Por que isso? Vamos supor que aqui eu tenha a minha subscription de produção. Tem todos os meus recursos de produção aqui. Mas eu queria segmentar isso. Eu poderia segmentar por Resource Group. Eu tenho uma série de itens que eu poderia segmentar. Eu quero segmentar por subscription, para que fique completamente dividido. Eu poderia fazer isso aqui. Criar uma outra subscription de, por exemplo, desenvolvimento. E aí eu vou linkar ela lá no meu tenant também. Olha só que bacana, eu tenho duas assinaturas e em cada assinatura eu vou dizer quem que é o tenant padrão dela. E aí as duas assinaturas teriam esse privilégio. Significa que, na hora que eu fosse criar um recurso, se eu tivesse esse cenário, quando eu clicasse aqui em Create, eu ia poder escolher qual assinatura eu quero usar, a de produção ou a de desenvolvimento. Né? Porque se eu tivesse permissão nas duas assinaturas. Beleza? Eu teria que ter permissão para visualizar essas assinaturas. Rafa, e o recurso que está em produção, ele enxerga o recurso de desenvolvimento? Pode enxergar, depende da minha configuração. Eu posso deixar esses recursos isolados ou eu posso sim ter comunicação entre esses recursos. Não teria problema nenhum. Tá? Eu poderia fazer com que eles se enxergassem. A grande questão de cada uma das assinaturas é o quê? Olha só, lá na assinatura, se eu pegar aqui uma subscription, como que eu faço para que alguém consiga usar aquela subscription? Olha só, Access Control. Então significa que eu dou permissão na assinatura. Tá? Então aqui eu poderia dar um role assignment, que a gente chama associar uma role. Então eu poderia dar uma permissão exclusiva na assinatura. Se eu tenho aqui um usuário, tá? E esse usuário, ele pode ter, ele está nativo aqui nesse domínio, e aí eu posso dar privilégio para ele, tanto para uma assinatura, quanto poderia dar privilégio para ele para uma outra assinatura. Então tudo depende do privilégio que ele vai ter. Né? Para quem eu estou dando permissão? Aquele usuário está lá dentro do tenant. Ele pode enxergar daqui um pouco assim. Ah, ele é um desenvolvedor. Ele só tem permissão na subscription de desenvolvimento. Então ele só pode criar recursos aqui, ele nem visualiza a subscription de permissão. Os recursos que estão aqui nem serão visualizados, certo? Então esse é o grande detalhe. Então subscriptions são ligadas sempre a um único tenant. Um tenant, ele pode ter várias subscriptions conectadas a ele. E aí toda vez que você vai criar um recurso, se você tiver permissão em todas as subscriptions, você vai selecionar qual é a sua subscription. E aí, quando eu precisar dar permissão para criar um recurso, aonde é que eu vou dar essa permissão? Como eu falei, eu vou explicar isso melhor num próximo vídeo. Mas eu vou ter a permissão no nível da subscription. Como, por exemplo, aqui eu tenho a role, eu vou colocar assim, ó, Entra ID role. Tá? Eu tenho o Entra ID role, é uma role do Entra ID, que a mais famosa é o Global Administrator. E aqui eu teria o que a gente chama de RBAC. E eu chamaria o mais famoso, né, o maior poder, digamos assim, Owner. Então, quando eu dou permissão para um usuário, né, se eu der permissão de Global Admin, ele gerencia todo o meu tenant, todo o meu Entra ID. Mas ele nem enxerga a subscription. Ele nem vai visualizar a subscription. Agora, se eu quero que ele tenha permissão aqui e ainda enxergue a subscription, tenha privilégios para criar recursos, fazer ações, eu tenho que dar uma permissão de RBAC para ele. Então não basta simplesmente eu criar um usuário se o usuário não tem privilégio na minha subscription. Tá? Então eu preciso de um RBAC.
Rafa, é obrigado dar um privilégio de Enter ID, de tenant? Não. Quando você cria um usuário por padrão, ele não tem privilégio de Enter ID. Se eu sou simplesmente um usuário que não vou gerenciar usuários, dispositivos, licenças, grupos, assinaturas, né? Eu não preciso disso. Agora, eu só vou criar recurso, eu tenho que ter um privilégio na assinatura ou no resource group, aonde está o meu recurso, certo? Então, principal ponto até agora. Cada tenant pode ter várias assinaturas, mas cada assinatura ela é linkada a um único e específico tenant, ok? Beleza, Rafa, mas pode existir um cenário de ter mais de um tenant? Foi exatamente o que eu fiz aqui. Né? Vocês viram que eu criei um novo tenant? Olha só, eu criei o tenant TFTech homologação, e isso é questão de AZ104. Olha os usuários que estão dentro desse tenant. Quantos usuários vão ter aqui? Somente esse usuário aqui. Rafa, mas lá no outro tenant que você tinha, você tem vários usuários. Olha lá a quantidade de usuários que você tem. Isso é uma questão de AZ104. O meu exemplo aqui, o que eu fiz? Eu criei um novo tenant. Eu criei um novo tenant que eu chamei ele aqui de homologação. Vou colocar só aqui. Meu tenant ficou tftech homologa. Vou colocar assim, tftechhomologa.microsoft.com. E aqui eu tinha vários e vários usuários. Vou colocar só esse cara aqui que vai representar os meus usuários. Sendo que um dos meus usuários aqui é esse que está logado aqui, ó, rafaels.andrade@outlook, que está exatamente aqui, ó, o usuário do Rafael. Então, aqui eu tinha o usuário do Rafael, tinha o usuário, por exemplo, sei lá, do Gui, usuário do Luiz, tinha vários usuários aqui dentro desse tenant. O Rafael, o que ele fez? O usuário do Rafael aqui, ele pegou e criou um novo tenant. E aí, essa questão, como eu falei, é uma pergunta de AZ104, porque a Microsoft pergunta para você, beleza, um usuário foi lá e criou um novo tenant. Quais os usuários que vão estar aqui dentro desse tenant? Somente um usuário, e a gente viu isso. Somente o usuário do Rafael. Por quê? Porque são diretórios separados. Eu criei um novo diretório. Eu criei, eu apareço lá porque eu sou o dono do diretório. Se eu pegar o meu usuário aqui e a gente for ver qual é a função atribuída para ele, eu sou o dono. Então eu tenho que ser o Global Administrator, porque eu criei. Agora, olha só, aqui nesse meu diretório antigo, se eu procurar por subscriptions, o que acontece? Aparece minha assinatura. Agora, aqui no novo diretório, eu simplesmente criei um diretório. Eu não tenho nenhuma subscription associada para ele. Então, se eu procurar aqui por assinaturas, lá em assinaturas, não tenho nenhuma assinatura. Então, se eu tentar criar um grupo de recursos, o que ele diz? Essa mensagem aqui é porque eu não tenho assinatura. Eu não enxergo. Se eu não tenho uma assinatura, se eu não tenho permissão numa assinatura, ele nem me dá permissão, nem a tela de criação. Então, quando eu crio um novo tenant, eu preciso linkar uma subscription. Posso usar essas aqui? Não, não posso, porque cada subscription só pode ter única e exclusivamente associação com um único local. Então vamos fazer só um review. Cada tenant pode ter várias assinaturas ligadas a ele. Esse exemplo que a gente está falando aqui. Cada assinatura só pode residir, só pode morar em um único tenant. Então não tem como fazer com que essa assinatura, ela, por exemplo, tenha uma linkada ao meu novo tenant. Não tem. Isso aqui é impossível tecnicamente. Isso aqui não vai existir. Tá? E olha que detalhe importante que a gente acabou de ver. Um usuário, ele pode estar em vários tenants? Pode, o usuário pode estar em vários tenants. Rafa, lá no início do vídeo você falou que o usuário ele reside em um tenant. Sim, ele reside em um tenant e ele pode ser externo em outros tenants, ser convidado. Ele tem que ter um tenant dele que é a casa dele, certo? Eu posso estar numa casa, eu vou viajar e alugo uma outra casa e fico por um tempo lá. É mais ou menos assim que funciona. Eu tenho o meu tenant padrão e aqui eu estou basicamente alugando um tenant. Então eu posso ter usuários aqui, em todos os tenants, usuários convidados, né? Vou botar aqui, ó, usuários convidados. E aí, o usuário, quando ele é convidado, ele enxerga todos os tenants. Olha só, essa minha conta de usuário aqui, eu vou vir aqui na engrenagem e eu vou colocar todos os diretórios, todos os tenants. Olha quantos tenants essa minha conta aqui tem privilégio. Ela enxerga muitos e muitos tenants, certo? Então, isso acontece quando
eu aqui, Rafael TFTech, eu vou dar consultoria para alguma outra empresa e a gente não vai pedir lá para a empresa quando a gente vai começar a trabalhar, cria um usuário para mim no teu tenant. Não, eu vou pedir o quê? Convida o meu usuário, rafael.andrade@tftech.com.br, para que o nosso usuário, o meu usuário, consiga enxergar o seu tenant. E aí ele vai lá e vai convidar esse usuário. A partir do momento que ele convidou e eu dou o aceite, ele pode me dar permissão como se eu fosse um usuário daqui. Deixa eu ver se eu tenho algum usuário que está com status de convidado aqui para mim. Ele tem um status de guest. Aqui, ó. O usuário do Antônio. Ó. O Antônio é um usuário guest, estão vendo? Olha só, aqui eu tenho o exemplo do usuário do Antônio. Olha só, ele aparece dessa forma, com esse ext. Por quê? Porque a conta dele não é desse domínio. A conta dele é completamente diferente. Olha lá como é que é a conta dele. Tá? Ela fica assim porque a conta dele é do unicast.com.br. Essa é a conta dele de verdade. Tá? Essa aqui, ó, aqui está a conta dele de verdade, ó, asilva@unicast.com.br. Mas eu convidei ele para ele enxergar esse meu tenant. Então ele fica aqui como um que a gente chama guest user. Então, o Antônio reside no tenant unicast.com.br e ele é um convidado do meu tenant. Então, quando ele logar, se ele vir aqui nessa página em All Directories, ele vai enxergar aqui o meu diretório. Se ele quiser acessar o meu diretório, agora eu quero trabalhar em cima do tenant do Rafa, eu quero ir lá e enxergar o ambiente do Rafa, ele vai clicar aqui em Suite e vai para um outro tenant, vai enxergar uma outra estrutura. Esse meu usuário, por exemplo, eu estou aqui no tenant, olha o nome desse tenant aqui, partilnuvem.com. Eu tenho uma outra assinatura minha de MVP que está aqui dentro desse tenant, AZ800HML. Se eu clicar em Suite, o que ele vai fazer? Ele vai migrar basicamente para lá. Ok, agora eu quero enxergar o outro tenant. É como se eu estivesse indo trabalhar para outra empresa agora, vou fazer a consultoria, vou conectar no ambiente da consultoria. Então agora eu troquei de tenant e olha lá onde é que eu estou agora. AZ800.HML. São usuários completamente diferentes aqui. Né? Olha só, a quantidade bem menor de usuários. Então, vou só voltar lá para aquele tenant. Então, é assim que a gente faz o switch. Então, um usuário, tá? Vou colocar aqui, um usuário, ele pode ter acesso a vários e vários tenants. Deixa eu jogar ele para cá, ele pode ter acesso a vários e vários tenants. Rafa, e como que funciona isso? Eu posso criar vários tenants? Você pode, né? Tudo depende da sua necessidade, daquilo que você precisa. Exemplo, eu tenho uma grande universidade aí no Brasil, e aí ela tem campos espalhados. Ela pode ter, por exemplo, um tenant só para os cursos de graduação, um tenant para MBA, um tenant se ela tem lá um ensino médio, um ensino fundamental, então ela pode quebrar a permissão. Poderia ser empresas diferentes também. Né? Eu tenho uma empresa, eu tenho uma filial, né? Ou eu tenho um grupo que tem lá, sei, 4, 5 empresas dentro do mesmo grupo, cada empresa tem o seu tenant. E tem formas mais avançadas da gente gerenciar os usuários quando eles estão em vários tenants. E aí, outro ponto importante é que, no caso, Rafa, esse meu tenant aqui, ele não tem assinatura. Como que eu faço para criar uma nova assinatura? Ou eu crio uma assinatura pay-as-you-go, ou se eu tenho um contrato com a Microsoft, eu peço para criar uma nova assinatura, ou se eu tenho já uma assinatura que eu gostaria de usar aqui, eu poderia migrar a minha assinatura. Por exemplo, eu poderia fazer isso aqui. Pegar essa assinatura e mover ela para cá. Isso é bem comum. É um dos projetos que acontece bastante, uma movimentação de subscription, ou seja, eu quero pegar essa assinatura com todos esses recursos aqui e agora eu quero mandar ela para esse tenant. Então, por exemplo, tá? Eu teria que fazer dessa forma. O meu usuário que está logado aqui, ele tem permissão nos dois tenants, no tenant de produção e no tenant de HTML. Se eu quisesse migrar essa minha assinatura para outro tenant, eu teria que vir na assinatura, clicar em Change Directory, e aqui em Change Directory, ele vai olhar, beleza, vamos ver quais são os diretórios que você com essa conta tem permissão. Olha lá, uma quantidade gigantesca de diretórios. E aí eu teria que selecionar o meu diretório. Qual que é o meu diretório aqui? Eu não vou migrar minha assinatura, tá? Mas eu só quero mostrar para vocês. O meu diretório, ele é TFTech homologação e o ID dele começa com 38A2. Eu tenho um TFTech aqui, ó, 38A2. Eu faria isso e marcaria aqui que eu entendo, já vou falar do que é esse entende, e mandaria dar um change. Ele pegaria todos os recursos que eu tenho aqui, por exemplo, tudo que eu tenho aqui, tá? Existem alguns recursos que não podem ser migrados, mas de maneira geral 90% dos recursos podem ser migrados, e aí os recursos que estavam dentro desse tenant partiu nuvem seriam migrados para o tenant de HML, ou seja, eu traria todos os recursos para cá.
Só que aí tem um problema. Tá? E qual que é o problema? Esse cara aqui. Permissão. Por que eu tenho um problema de permissão? Quando eu configuro um recurso, estou dentro da assinatura, todos os recursos estão dentro de uma assinatura. Aí se eu pegar, por exemplo, um resource group aqui dentro da minha assinatura, eu dou a permissão aqui, certo? Só que quando eu vou adicionar a permissão, quando eu vou entregar a permissão, para onde que ele está olhando? Onde é que ele vai listar? Por exemplo, se eu quero dar uma permissão de reader, selecionei reader, vou dar um avançar, e ele diz, seleciona o membro. Aonde que ele vai procurar esse membro? Dentro do meu tenant. Então vamos pegar o exemplo aqui, tá? Vocês viram que quando eu criei um novo tenant, só o Rafael aparece lá. Se eu tinha uma permissão para o usuário do Gui, aqui num determinado recurso, tá? Vou pegar aqui um exemplo. Eu tinha um recurso que tinha permissão para o usuário do Gui. O Gui tinha permissão aqui nesse recurso. A partir de agora, eu movimentei a minha subscription para cá. Esse recurso vai olhar, eu tinha uma permissão para o usuário do Gui, cadê o usuário do Gui? Não existe. Claro que não existe, porque ele era de outro tenant. Então, o que acontece quando eu movo uma subscription? Ele vai perder as permissões. Por quê? Porque as permissões que eu tinha eram de usuários que estavam no outro tenant. Então, se eu movo a minha assinatura para cá, eu perco as permissões, ou seja, os usuários não existem mais aqui. Tá? Os usuários estavam lá no outro tenant, aqui não existe. Raf, como que a gente faz isso? Existem algumas ferramentas que nos ajudam a fazer gerenciamentos multi-tenant. Então, isso facilita quando a gente vai fazer um tipo de migração. E vocês viram aqui, eu vou até voltar aqui na minha assinatura, que é justamente isso que ele acaba me falando aqui, esse understand, ó, que você entende que mudando de diretório ele não vai transferir alguns recursos. Por exemplo, ó, Azure Role Based Access Control são deletados. O que é isso? A permissão, o RBAC que eu falei. Então, ele não tem como transferir o usuário. Por quê? Porque o usuário ele está nesse tenant. Por sorte, o usuário do Rafael criou esse tenant, é o único usuário que vai estar aqui. Mas tudo que ele tinha de privilégio customizado, ele vai basicamente deletar. A bilhetagem ele vai levar? Vai levar, né? Vai pegar todo o perfil de bilhetagem, porque a bilhetagem ela está diretamente associada à sua questão da sua subscription. E olha só que interessante, agora eu vou falar uma coisa que acontece com quem tem conta trial. Vamos dizer que eu criasse uma conta trial, fui lá e criei uma conta trial, deixa eu só colocar isso aqui, criei uma conta trial. E aí eu queria usar a conta trial aqui nesse meu tenant. O que eu fiz? Peguei lá o meu tenant padrão da conta trial e movimentei minha conta trial para cá. Posso fazer isso, Rafa? Pode. Tá aqui minha subscription trial. E aí, o que acontece? Eu tenho um tenant, né? E poderia ser o meu tenant padrão da conta trial. Quando estouro os meus $200 de crédito, ou então eu consumo, ou passa 30 dias, que a conta trial é 30 dias ou $200, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a minha subscription, que é quem mantém o dinheiro, os $200, e vai desabilitar. Então ele desabilita o subscription. Eu consigo rodar um recurso, né? Eu tenho uma máquina virtual aqui. Se a minha subscription está desabilitada, eu consigo startar uma máquina virtual? Não. Quando você está com uma subscription desativada, você não consegue basicamente fazer nada. Tá? Eu vou até testar se eu tenho uma subscription aqui que possa estar desativada. Olha só, consegui achar uma conta trial. Essa aqui era a minha conta trial. Se eu pegar a subscription, notem que nessa conta trial eu tenho recursos aqui. Olha só, eu tenho um RG, e aqui dentro eu tenho máquina virtual, tenho rede, tenho mais um RG aqui de Bicep, que tem mais uma máquina virtual também. Então vamos ver se essa minha subscription ela ainda está válida. Vou vir aqui em subscription. E aqui, olha só que detalhe interessante. Isso aqui eu usei para o nosso treinamento de AD104. O custo dela foi de R$150. Eu não gastei nada nessa subscription, né? Porque eu teria $200. E olha o status desabilitado. Ela está como disable. Então, essa conta foi exatamente o que acontece quando você cria a conta trial e muitos alunos falam assim, Rafa, quando terminar minha conta trial, o que eu faço? Né? Ela vai me cobrar se eu deixar uma máquina lá? Não, ela não vai cobrar, gente. Se você não fizer absolutamente nada, ela vai ficar desabilitada. Se eu pegar uma máquina virtual que existe aqui, vou selecionar essa VM, ela aparece aqui, ela está listada. E pedir para startar, olha lá, ela vai falhar. Né? Por quê? Porque ela está como read-only. Ele não consegue mais controlar a máquina, ele não consegue mais fazer nada na máquina. Por quê? Porque a minha assinatura
tá desabilitado. Eu preciso de assinatura para rodar qualquer recurso por causa da bilhetagem. Então aqui na minha subscription, a minha subscription está desabilitada. O que você não pode fazer, se você não quer ter nenhum problema, terminou sua conta aqui, maravilha, deixei ela parada lá, não fiz nada, nada vai acontecer. Agora o que você não pode fazer é você vir aqui e clicar nesta parte aqui. Tá vendo aqui? Ele está dizendo, ó, seus créditos free expiraram. Faça o upgrade para a sua conta. O que é upgrade? É transformar a minha conta numa conta paga. Agora, se eu clicar aqui, eu vou clicar aqui, não façam isso, tá? Ele vai checar a minha subscription. Olha só, ele vai validar e vai me pedir um plano. Agora, se eu clicar aqui, é que vai acontecer o problema. Tá? Clicando aqui que vai acontecer o problema. Upgrade para PS Go. Então, se eu clicar ali, ali é o problema. Se eu for no meu Enter ID, né, olha só, eu tô aqui. Aqui está tudo desabilitado. Agora, se eu venho no tenant, onde eu tenho a subscription, olha lá o que acontece. Eu tenho um tenant que tinha até um trial de P2, tinha um domínio customizado. Será que eu consigo criar um usuário, por exemplo, no tenant? Vamos fazer um teste aqui. Teste live. Pedir para ele criar esse usuário, display name, teste live, e vou pedir para ele criar. Ok. Criou. Rafa, como assim? A conta não está desabilitada? Lembrem o que eu falei. Um tenant é o gerenciamento da hospedagem dos usuários, dos grupos, das licenças. Ele não tem nada a ver com custo. Então, o meu tenant ele não tem custo. Criar um usuário não tem custo. Acessar um tenant não tem custo. Então, notem que o tenant ele não está desabilitado. Quem está desabilitado é a minha assinatura. Certo? Então, a assinatura ela acabou. Ela está disable, a não ser que eu queira subir ela para uma assinatura paga. Mas o meu tenant ele continua ali. É basicamente como se ele tivesse sem assinatura nesse momento, porque a assinatura dele ela está ali desabilitada. Mas o meu tenant existe. Então, isso é o que acontece com uma conta trial que eu queria mostrar quando ela está desabilitada. Certo? Gente, só para a gente recapitular e para a gente finalizar então. Um tenant, ele pode ter várias assinaturas linkadas a ele. Exemplo que a gente tinha dado era esse aqui. Tá? Tenho várias assinaturas ligadas a ele. Cada assinatura ela só pode ter um tenant. Então, vou até pegar aqui, vou colocar aqui para cima e eu vou colocar, por exemplo, o nome do meu tenant aqui. Cada assinatura precisa do seu tenant. O nome do tenant aqui é partilnuvem.com. Tá? Então, cada assinatura tem um único tenant. A minha assinatura aqui embaixo, por exemplo, ela tinha o tenant dela, mesmo que ela esteja desabilitada. Então, aqui eu tinha um tenant que é intensivão az104.cloud. Tá? Foi desativado? Foi, mas ela tinha um tenant. Então, um tenant pode ter várias assinaturas linkadas a ele, cada assinatura reside em um único tenant. Um usuário, ele tem um tenant padrão dele, aonde ele reside, mas ele pode ser um guest, ele pode ser convidado em vários tenants. Então, o meu usuário pode enxergar diversos tenants. O exemplo que eu dei, estou aqui trabalhando como consultoria na TFTech, cada cliente que a gente vai prestar consultoria, eu peço para que ele convide o meu usuário, manda o meu e-mail e fala, olha, convida o meu usuário e dá uma permissão de reader para eu enxergar o seu ambiente, fazer um levantamento. Então, o usuário ele pode ter acesso a mais de um tenant. A gente viu também que quando a gente já tem um tenant e a gente cria um novo tenant, o único usuário que existe é o usuário que criou, não existe nenhum outro usuário. E a gente viu também que quando a gente migra, se a gente migrar uma subscription para outro tenant, né, e ela deixou de ter o tenant partiu nuvem e passou o tenant intensivão, ela vai migrar quase todos os recursos, são poucos recursos que não são migráveis, mas o grande problema é que ela não vai migrar permissões. Por quê? Porque os usuários que existiam aqui não existem mais nesse tenant. Tem como ajustar algumas coisas? Tem, a gente tem algumas formas de fazer um gerenciamento multi-tenant, mas isso é assunto para um outro vídeo, certo? Então, galera, comenta aí para mim o que você achou, se você tinha dúvidas sobre esse conteúdo. Para você que tinha dúvida se essa explicação que eu fiz ajudou ou se ela confundiu mais você, comenta aí para eu poder saber. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho das permissões de Entra ID Role e de RBAC. Se você quer sugerir também outro conteúdo aqui para o canal para que eu traga de forma prática, de forma mais didática, comenta aqui, coloca qual assunto que você gostaria de ver aqui no canal. E para ajudar que esse vídeo sempre chegue a mais pessoas, atinja um público maior,
deixe seu like aqui, compartilhe o vídeo na sua rede se você ainda não é inscrito no canal. Clica aqui no botãozinho, faça inscrição, ativa o sininho para receber todas as notificações. Toda quinta-feira eu estou aqui trazendo um conteúdo novo sobre cloud para poder te ajudar no teu desenvolvimento, no teu estudo, na tua carreira. Beleza, pessoal? A gente se vê na próxima quinta. Até mais e hashtag Partiu Nuvem.